Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, o pessoal da imprensa que aqui se faz presente e demais rionegrienses que nos honram com sua presença e internautas. O que me traz hoje aqui são dois motivos. O primeiro é que no último dia do mês de fevereiro se lembra no mundo, por isso é uma data mundial, o Dia das Doenças Raras. A Organização Mundial de Saúde define como doença rara aquela que acontece até 6 casos em cada 10 mil habitantes. Então, são mais de 7 mil doenças consideradas raras, que infelizmente não tem muito apoio do governo, do poder público federal e até estadual, isento o município, porque nós aqui não temos nenhuma faculdade, nenhuma universidade de medicina, então nosso município está isento disso, mas eu conclamo aos vereadores que têm influência com seus deputados, para que incentivem o governo e a fazer com que as faculdades estudem mais essas doenças raras. São várias, como eu disse, são mais de 7 mil, que acometem poucas pessoas, mas que envolvem muitas vezes uma comunidade inteira, e por isso que eu estou aqui. A gente quer lembrar essa data e quer dizer para vocês que a partir de um problema que eu tive em casa, a gente está começando, está organizando, estamos na fase de criação do estatuto, estamos organizando uma ONG, justamente para auxiliar, ela não tem intuito de estudar as doenças, mas auxiliar aquelas famílias que passam por essa dificuldade. Esse é o primeiro e o grande motivo que me traz aqui. Então, volto a dizer aos vereadores, quem tem influência com seus deputados, todos são representantes de partidos, e tem os seus deputados, na medida do possível, se for possível, troquem uma ideia com eles para que a gente consiga estudar mais essas doenças raras. Lógico que o governo é louvável que se invista mais naquelas doenças que atingem uma massa maior, como é o caso da AIDS, que agora há pouco ainda foi votado um requerimento aqui, o caso do câncer. É lógico que o governo deve investir mais dinheiro nisso. Só que o custo de uma doença rara é bem mais alto para o governo. Todas as doenças são caras, mas essas doenças raras despendem mais recursos. E por não ter um estudo mais aprofundado, normalmente, quando é diagnosticada essa doença, já não tem mais nada o que fazer. Então, esse é o meu primeiro motivo. E o segundo motivo que me traz aqui é agradecer, assim, de público, aproveitando essa data, como a minha família, o meu filho, é um portador de uma dessas doenças raras, o que me traz aqui é agradecer a esta Casa de Leis, aos vereadores que estiveram do meu lado, sempre pude contar com o apoio de todos, agradecer ao Poder Público Municipal, ao Executivo Municipal, que me apoiou muito, a Secretaria de Saúde, que apesar de todas as dificuldades, tem apoiado a gente. Então esse é o momento que eu quero, em nome do meu filho, agradecer vocês. E vou contar um pouquinho então da história do meu filho, eu não quero me alongar muito, mas só contar. Vocês, a maioria conhecia o meu filho teve uma vida normal até o final de 2013, no início de 2014, quando ele voltou às aulas, a gente percebeu que ele estava já com alguma dificuldade na coordenação motora. E aí que entra o grande problema da doença rara. Então, na escola que ele estudava, foi levantado esse problema, a gente passou a investigar e é uma coisa natural que se vai pelo descarte daquilo que é mais comum. Então, a princípio, se achou que era um problema psicológico. Foi feito um estudo por uma funcionária, inclusive, da Secretaria de Educação do município,
né? A Eliana, que foi a primeira que detectou que o problema não era psicológico, e aí a gente foi encaminhado para um neuropediatra. O primeiro neuropediatra que atendeu meu filho, infelizmente, não atendeu, porque ele simplesmente receitou uma medicação que, graças aos amigos, eu não cheguei a dar ao meu filho, porque os amigos que conheciam dos efeitos da medicação sabiam que não era o caso dele, sem pedir nenhum exame, ele receitou a medicação. E aí eu fui procurar outro profissional, e esse profissional, graças a Deus, me atendeu bem, encaminhou para vários exames. Quando foi feito o primeiro exame, que é o eletro, a doutora Viviana de São Bento, que foi essa segunda profissional, me disse: pai, se prepara porque é um tumor, tem tudo para ser um tumor. E me encaminhou para fazer a ressonância. Quando voltei com a ressonância, ela disse: pai, antes fosse um tumor, se fosse câncer era bem mais fácil. E aí começou o desespero, fomos atrás e levamos 10 meses, dia 21 de outubro, que eu tive o primeiro diagnóstico da doença. Então, só para descobrir a doença, levamos 10 meses. E aí a gente encaminhou esses resultados dos exames, com tudo, para uns profissionais da área de transplante, porque seria a única possibilidade de salvar o filho, seria o transplante de medula. Só que a equipe médica me disse assim: você perdeu de salvar o teu filho por 30 dias. Mas eu levei 10 meses para descobrir. E isso vem acontecendo frequentemente. Ainda esta semana passada, eu tive a notícia de que em Canoinhas apareceu mais um caso de ALD, adrenoleucodistrofia, que é a doença do João Henrique. Então, em Canoinhas apareceu um caso, só que a família lá talvez não teve tanto acesso como, graças a Deus, eu tive. A família levou 18 meses para descobrir a doença. Né? Uma família mais carente, mais humilde. Já teve um filho que morreu com o mesmo problema, sem diagnóstico, por ser uma doença genética. O outro filho morreu sem ser diagnosticado. Hoje eles sabem, dado as formas de manifestação da doença, que o outro filho também morreu com essa doença sem o diagnóstico. Então, essa dificuldade das doenças raras de se diagnosticar que é o nosso grande entrave. Né? Graças a Deus, a gente hoje está dando condição de vida, porque é o que os médicos, da equipe médica que atende o João, me recomendou, que não se gastasse em tentar achar cura, porque a cura ainda não existe, e com certeza, quando existir essa equipe que atende ele hoje, vai ser a primeira a ser informada da cura e vai me repassar isso, e a gente está investindo no bem-estar dele. Né? O João era uma criança normal até 2013, muitos conheceram ele. Hoje ele está na cama, ele não consegue mexer nenhum membro do corpo, ele não consegue abrir e fechar a mão, não consegue falar nenhuma palavra, nada, e não consegue engolir nada. Ele se alimenta só via sonda. Né? Mas mesmo assim, a gente quer agradecer ao apoio de todos, a essa disponibilidade de todos. Volto a dizer, agradeço à administração municipal, agradeço a essa casa, né, os nossos amigos vereadores que estiveram com a gente, e quero, assim, poder continuar contando com esse apoio. Tá? O que a gente gostaria de levar em discussão, não hoje, mas que se discuta para frente, a possibilidade de, quando na Secretaria de Saúde for detectada uma doença que é mais complicada, que a gente tivesse acesso mais fácil de levar a Curitiba. Não que Santa Catarina não tenha condições, só que a saúde em Curitiba, no Paraná, ela está bem mais adiantada. Né? Então, hoje, tanto que esse menino de Canoinhas foi descoberto porque alguém levou ele para Curitiba e lá os médicos descobriram o caso dele. Então, o entrave que se tem por ter que ser atendido dentro do Estado, e quando o Estado não tem condição de detectar algumas doenças, é um problema sério.
Então, talvez isso a gente deveria discutir melhor com a Secretaria de Saúde, com o governo estadual, para que quando fosse suspeita de doenças raras, a gente tivesse acesso mais facilitado a outros estados. Que talvez, se eu tivesse conseguido isso, eu teria conseguido, talvez, um pouco melhor para o meu filho. Talvez ele ficaria com sequelas, mas teria conseguido fazer o transplante de medula, que era o que poderia ser salvo. Eu não consegui em função desse atraso, justamente por não conseguir. Não estou criticando ninguém, era para ser assim. A gente que acredita em Deus e que sabe que as coisas acontecem como elas devem ser, e graças a Deus ele está sendo exemplo aqui dentro do município. Muito obrigado a vocês e agradeço pela oportunidade de falar um pouco da situação das doenças raras. Obrigado. Muito obrigado ao senhor José Irmo, e que Deus continue dando força, que o senhor seja esse gigante que o senhor tem sido para a sua família. Passamos agora a palavra livre e convido ao vereador Pisca que faça uso da tribuna.